Rio Verde pode no ar, mais uma edição aqui direto do Paço Municipal. E mês de março, vocês sabem o que significa, né? É o nosso mês, o mês da mulher, por isso temos programações especiais, não é mesmo, Brenda? É isso aí. Durante todo o mês de março, Jéssica, estaremos recebendo aqui mulheres que são de grande personalidade que abrilhantam o nosso município. É isso aí, hoje não é diferente. Nós estamos recebendo aqui a delegada titular da DEAN, a Fernanda Simão, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E nós estamos também recebendo a Daíse, né? É do 3º Batalhão da Maria da Penha. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer para nós estarmos aqui, né? Obrigada pelo convite. É um prazer estar falando de um tema tão importante como esse, né? Major Daíse, né? Obrigada, sejam bem-vindas. E para a gente começar, meninas, uma curiosidade. Antes da farda e do distintivo que vocês carregam, quem de fato são vocês? A gente queria que vocês se apresentassem aí, né? Contassem um pouquinho da história de vocês. Conhecer um pouco. Tá, meu nome é Fernanda, sou cuiabana, sou do Mato Grosso. Estudei aí uns quase 6 anos pro concurso, sempre foi meu sonho ser delegada de polícia. Atuei antes de ser delegada, atuei na parte criminal como advogada, também assessorei o Ministério Público e aí me tornei delegada em 2024, início de 24, fui para São Miguel do Araguaia, né, onde eu atuei ali no ano de 2024 e vim transferida no final de 24 aqui para Rio Verde, para a titularidade da DEAN. Lá em São Miguel, né, o Nortão Goiano, tava lá na tríplice fronteira, né, que eu brincava, tava lá em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. E, assim, foi uma experiência muito, muito rica, muito boa, assim. Atuei bem próxima da Polícia Militar, porque lá nós tínhamos um efetivo muito baixo da Polícia Civil, né, então começou lá, né, essa parceria com a Polícia Militar, que aqui no estado do Goiás é bem atuante. E de lá vim aqui tomar as rédeas, né, dessa delegacia que é tão importante aqui no nosso município. A senhora falou há pouco mais de um ano que está aqui em Rio Verde, né? E como que tá? Tá gostando? O que que tá achando da cidade? Demais, aqui é muito bom. Meu filho é abobrense, inclusive. Sim. Aham, ele vai fazer 1 ano. Nossa, aqui é uma cidade maravilhosa, bonita, né? Uma cidade bem organizada, bem estruturada, que são muito acolhedoras. Então, sem dúvida, assim, uma cidade maravilhosa. Major, a senhora é de Rio Verde mesmo? Não, sou fim de Goiânia, né? Goiânia? Antes da farda, né, respondendo, eu sou esposa, não tenho filhos, né? Sou cristã, meus hobbies aí é pescar. Olha que chique, uma companheira. Alguns vídeos da instituição, vocês vão ver que a gente faz a participação ali com a assessoria de comunicação nos vídeos musicais da PMGO, então é algo que me satisfaz muito além da farda, né? A gente tem que viver além da farda, então eu amo, né, estar vivendo isso, amo minha família, estar junto com eles. Não sou daqui, vim de Goiânia, recebi o convite para estar assumindo o 3º Batalhão, que foi recentemente criado aqui, com sede aqui em Rio Verde, né? Então eu vim com muito prazer, primeiro porque eu já tinha uma história com a Maria da Penha, né? A gente participou da criação da Maria da Penha em 2015. Olha, que bacana. Fiquei por 4 anos à frente da patrulha, né? Era então Patrulha Maria da Penha. Na época, só tínhamos nós ali, nós coordenávamos cerca de 24 municípios. Isso em Goiânia. Em Goiânia. A Patrulha Maria da Penha iniciou lá em 2015, com o Coronel Silvana, que inclusive foi a comandante regional aqui, né? A primeira comandante regional mulher que comandou aqui. Maravilhosa. É um exemplo para todas nós, né? Chegou ao último posto da instituição. E ao comando dela, ela passou pra gente essa missão e de lá a gente apaixonou pela causa, né? Então, assim, desde 2015, aí começou em Goiânia, a patrulha começou a tomar, né, conhecimento, o pessoal começou a ver o serviço da produtividade e foi expandindo para os outros 24 municípios. Então, aí, de 2015 até 2018, mais ou menos, a gente fez essa capacitação em alguns locais, inclusive a Patrulha da Penha era Eliane, né, Fernanda? Como que não? A gente que capacitou aqui, já está aí também, Formosa, entre outros municípios, foi feito nessa capacitação para criar essa unidade especializada. Legal. A delegada falou pra gente que era sonho, né, se tornar delegada. E você, era sonho também se tornar policial? Também. Meu pai é policial, né? Sargento, já aposentado desde 2009. Então, assim, foi um sonho que veio desde o início, que eu comecei ali em 2010
ao curso de Direito, eu já tinha foco em fazer o curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Então, desde quando eu entrei no meu curso de Direito, eu já entrei com foco no concurso público para ser oficial da Polícia Militar. Nesse percurso, eu fui temporária da Polícia Militar, fui bombeiro, fui soldado da Polícia Militar, e depois cheguei a ser cadete, né, no ano de 2010, e graças a Deus, desde lá, estamos aí na instituição que eu amo muito. Muito bacana. Muito legal. E, assim, vocês têm cargos, né, de titularidade importante na sociedade. E sendo mulher e ocupando espaços tão importantes na sociedade, como vocês se sentem? Tem aquela coisa assim, mas ela é mulher, ou alguma coisa desse tipo que vocês já sofreram ou que gostariam de compartilhar? Olha, como delegada de polícia, eu tive uma situação só que eu tive que ser um pouco mais firme, assim, no sentido de ter que mostrar a minha autoridade, sabe? Porque normalmente, quando a gente tá com o distintivo, é meio que a autoridade já tá imposta ali, né? Assim, eu tive só essa situação, que foi lá no norte, não foi aqui em Rio Verde. Então, assim, eu acho que ali no âmbito da delegacia, né, ou às vezes até em cumprimento de mandado, de prisão, tudo, eu ainda não passei, né, exceto esse caso, eu não passei, assim, por uma situação. Existe um respeito, né, às vezes o desrespeito vem até das próprias mulheres, que muitas vezes questionam mais, elas não aceitam a autoridade vinda de outra mulher. Diferente dos homens, que normalmente eles acabam respeitando, aceitando. Alguns a gente sente que tem um pouco eles acabam não querendo falar muito, né? Acabam não querendo falar muito. Mas eu falo assim que a mulher ela tem que um jeitinho, sabe? A gente consegue um dom de a gente vai conduzindo assim, no final você vê que o cara acaba entregando tudo, assim, que a gente quer, né? Lógico, eu acho que até essa parte de que eles acham, né, que sabem mais, ou que tá, né, enganando a gente, às vezes até a gente acaba usando isso a nosso favor, né? Porque aí eu não preciso, né, impor nada a ele. As coisas que a gente precisa, a gente vai conduzindo ali e consegue do nosso jeito, né? É no trabalho mesmo que mostra a resposta, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, exceto esse caso que eu passei lá em Nova Crixás, na verdade, foi em Nova Crixás, que era um senhor já de idade, enfim. A gente teve esse problema, assim, né? Mas tranquilo, eu não levo isso pro pessoal, não. Cada um é cada um e é aquela coisa, né? Assim, eu sei o cargo que eu carrego, né? Então, Sabe isso. sua história. Exatamente. Major, e a senhora? Ocupa uma patente alta, né? E assim, já ouviu falar, isso não é lugar de mulher? Já, mas mudou muito, viu? Eu entrei em 2010, eu tenho um pouco de tempo aí na instituição, nós iremos completar no final do ano 16 anos. E no início era mais difícil, inclusive, você ver policiais, mulheres na rua, né? Eu lembro quando eu assumi, na verdade, nós continuamos sendo 10%, né? O curso público, 10% é destinado às mulheres. Mas hoje tem mais mulheres trabalhando na rua, né? Na época que eu entrei em 2010, isso era mais escasso, né? Tanto é que eu assumi a função de CPU, eu lembro de uma ocorrência em uma outra área que tiveram que me chamar para estar indo lá, porque não tinha uma mulher na rua para poder fazer essa busca pessoal em outras mulheres. Então, hoje não. Hoje nós tomamos lugares de posição mesmo, de comando. Mas no começo, assim, eu sempre falo assim, para eu me manter, principalmente em ocorrência, atendimento, em que há homens agressores, enfim, ocorrências, né, de vulto, eu tive que ser um pouquinho de doida. Tem que ser de doida. Tem que se impor mesmo. Tem que respeitar, porque senão vai crescer em cima da equipe, né, policial. Muitos acham que, assim, não vou estar trabalhando com mulher, vai me deixar sozinha. E o meu caso, assim, eu não quero me engrandecer nessas questões, não. Mas, enfim, nas questões eu sempre chegava de forma muito incisiva para não dar nenhum tipo de brecha para esse tipo de situação, de não ter nenhuma revide contra a equipe. Então, eu, desde o meu início, eu sempre tive uma postura bem rígida para chegar. Poderia até ser muito considerado como, né, até demais, mas foi necessário, né, para poder controlar várias situações ali. Senão,
muitas pessoas iriam passar em cima da gente mesmo. Teve algum caso, opa, teve algum caso que te marcou em específico? São coisas que Fique em off. ele não pode ir, não pode ir. Já tivemos várias situações em que eu, por exemplo, eu cheguei na ocorrência, era briga de torcedores, né, do Goiás e do Gama. O cara não quis crescer pra cima de mim. Então eu tive que usar os meios, como que é, os meios legais e morais necessários para conter. Sim. E eu usei sem mudar a minha cor, assim, vai do jeito que tinha que ser, teve que dar um boi. Doido, então assim, pra acreditar que não poderia, né, crescer mais. E se a gente não chegou com essa postura firme, uma ocorrência que pode ser tranquilizada através disso, ela evolui muito rápido. Então, se não tiver uma postura firme em ocorrências, a gente pode virar vítima ali. Então, eu prefiro ser taxada como doida em algumas situações do que estar apanhando na rua ou sendo xingada. Tem várias situações, na verdade, gente. Posso falar, foram várias ocorrências. Me xingaram, já jogaram garrafa em cima de mim. Então, eu tive que dar a resposta à altura do que foi. É uma situação complicada, né? Que às vezes a gente está numa situação, a população olha de fora, né? As pessoas olham de fora e julgam, né? Acham, ela é muito brava, ela é muito estúpida, é sem educação. Mas não, né? É que ali está a Major, não está a Daíse, né? Então ela tá. E ali, dependendo do momento ali, assim, a gente está em risco o tempo todo, né? Isso é passado nos cursos de formação policial que todo momento você está em risco. A gente não pode subestimar o perigo. Então, às vezes, a pessoa tá sorrindo aqui, mas ela tá com uma faca. Não, exato. Entendeu? Então, assim, se você descuidar, um segundo é a sua vida que tá. É o famoso quem vê cara não vê coração. Exatamente. Então, assim, em ocorrência também, quando a gente tá na rua, assim, a gente não tem essa coisa de dar sorrisinho, de perguntar como você tá, não. O negócio tem que ser uma coisa. A gente tem que tentar ao máximo terminar muito rápido, né? Fazer aquela coisa assim muito rápido para sair dali, tirar, afastar o agressor, tirar a vítima ali daquela situação, para depois poder conversar com mais calma, perguntar o que tá acontecendo com mais calma. Mas ali naquele momento a gente tem que agir muito rápido. E aí não tem como você ser simpático, né? Não tem como. Ser boazinha. Não funciona. Não funciona. Não funciona. A rua é outra coisa. Pior, né? Não tem como você chegar Exatamente. tranquilo, assim. Ninguém chama a gente pra... Eu falo que lá na delegacia não tem bolo. Exatamente. Tomar um café. Pra gente, né? É só problema. E você vai ver, assim, a maioria do perfil do agressor é um cara que menino aqui, sabe assim, ele sorri tudo aqui pra você. Na hora do vamos ver mesmo, o cara é despirocado, entendeu? Aí você tem que ser mais louco que ele. mais louco. É isso. E hoje as duas trabalham diretamente, né, com a proteção dos direitos das mulheres, né? Daís, como que é para você, Major, trabalhar nessa área específica? É muito grande, né? Como eu falei, a gente participou ali desde o início da Patrulha Maria da Penha, da criação dela em 2015, e desde lá, assim, a gente vem implementando e tentando implementar diretrizes dentro da instituição mesmo para o atendimento mais humanizado à mulher. E, inclusive, a questão também da capacitação do nosso policial militar, que está ali na ponta, para atender esses casos de violência. Então, é uma honra, eu sinto assim, o pessoal... Inclusive, quando eu saí da Maria da Penha, eu fui transferida para outros lugares, né? E tinha pessoas que me reconheciam pela Maria da Penha. Porque foi algo que ficou bastante na carreira da gente e algo que eu tenho o prazer de estar à frente mesmo e de trabalhar com isso. É claro, a gente vê o pior. Muitas vezes a gente chega em casa, assim, com várias situações. Minha área, por exemplo, é muito extensa. Então, nós tivemos várias situações lá em Tumbiara, por exemplo. Então, a gente tenta ao máximo que isso não nos afete, mas é muito difícil. Então, você vê que muitas vezes a nossa força ela é limitada. Claro, tem várias questões aí que a gente... Eu sempre falo assim, o que a gente evitou, né? Qual que é a nossa produtividade de evitar que aquela mulher morreu? Muitas vezes não é mensurado. O que vai ser mostrado vai ser o que falhou. E essa parte que falhou, né? Muitas vezes ela fica meses, semanas batendo naquilo. Então, a gente tem que ter uma noção disso para a gente não levar isso para dentro do nosso lar. Mas é complexo, a gente vê muita coisa feia, né, delegadas?
Então, e por sermos mulher, né, também nós olhamos para aquela situação, não tem como você não se colocar muitas vezes no lugar. Mas é uma honra, não me arrependo de ter assumido, de ter aceito o convite, né? E o que a gente puder fazer para melhorar, né? Dar qualidade de vida, dar empoderamento para essas mulheres, dar capacidade delas saírem desse ciclo de violência, a gente está sempre disposta a isso. Doutora, como que é para a senhora? Olha, é um desafio, viu? É um desafio diário. Eu confesso que no início, até na época do curso de formação, né, quando perguntava, né, os colegas sempre sondam, né, onde você quer ir, para o que você quer trabalhar. Eu nunca quis trabalhar na DEAN, assim, sabe? Eu queria trabalhar no homicídios, no crime organizado. A gente acaba fugindo um pouco da DEAN, porque todo mundo fala assim, DEAN é muito trabalho. E realmente é muito trabalho mesmo. A violência doméstica, ela parece que está crescente, cada vez mais crescente. E aí a gente fica assim, ai, por que é crescente, né? Tem tantas ações de prevenção, né? Ações educativas, e, enfim, só cresce. Eu acredito, né, que seja até por esse trabalho nosso, né, de muita tentativa de prevenção, né, que é tentativa, né? Uma tentativa de prevenção, de educação, a gente sempre está nos lugares tentando mostrar para a mulher os direitos dela, e eu acho que a mulher acaba se encorajando mais e denunciando mais. E com isso acaba crescendo os números de violência doméstica, de denúncias, né? Antigamente as mulheres não denunciavam. Sempre aquela, ficava ali restrito à casa, né? Ah, briga de marido e mulher não se mete colher, hoje a gente sabe que não existe. Né, Isso, exatamente. Então, assim, é realmente muito trabalho. E depois que eu vim para a DEAN, né, também aceitei o convite. Para mim foi assim, eu até me surpreendi, né, com o trabalho. Porque embora seja realmente muito trabalho, é, é uma resposta da polícia muito rápida. São casos muito céleres, né, que a gente acaba resolvendo. Alguns demoram um pouco mais, outros são mais céleres. Então a gente consegue ver uma resposta mais rápida. Então a gente vê o resultado do nosso trabalho de forma mais rápida. Diferente às vezes também de um crime organizado que fica anos numa investigação. E aí fica lá 2 anos investigando, ouvindo aquela pessoa, fazendo todo aquele trabalho. Aí, sim, você vai startar, que a gente chama de startar a operação, né? De sair prendendo, sair fazendo mandado de busca. Aí você muda de lugar, né? Aí tiram você, vai para outra delegacia. Então você acaba, às vezes, nem vendo. Nem concluindo, Exatamente. E na DEAN, não. A DEAN é bem dinâmico, né? E eu gosto dessa dinamicidade, eu gosto, assim, dessa... Eu falo assim, eu gosto do vucu-vucu. Eu gosto daquela coisa, assim, todo dia uma coisa nova, é bem cansativo, né? Assim como o Major falou, às vezes a gente toma muita dor, a gente, né, tem essa parte empática, a gente, às vezes se frustra, né? Se frustra, acho que a maioria das vezes. Inclusive, esses dias eu estava falando com a Major Fernanda que, assim, às vezes nosso sentimento de estar enxugando gelo, que a gente faz e continua da mesma coisa. Jeito. E, assim... É uma questão que às vezes a gente tem que mudar o pensamento da própria instituição, né, dos nossos colegas, porque algumas situações, né, não sou eu que estou à frente, né, vamos supor que chegue um caso no plantão. Então, a polícia militar leva lá no plantão, é outro delegado que vai atender aquela ocorrência. E muitas das vezes ele pensa diferente que eu, né? Ele não tá errado. Mas a gente que tem esse treinamento de olhar a situação com uma perspectiva de gênero, né? Ter essa questão da empatia com a mulher, a gente atuaria de outra forma. Uma abordagem mais direcionada. Exatamente. E aí a gente fica naquela coisa, nossa, como que o colega não fez isso e tal. E aí a gente às vezes vai conversar com o colega, se dispõe com o colega, que às vezes, né, ele fala assim, não, mas eu entendo desse jeito. Aí você fala, não, mas você não pode entender desse jeito. Então, assim, é uma luta, sabe? Até própria, assim, na instituição. Mas eu vejo que as coisas estão evoluindo, sabe? Então, tem mudado, né? Até os próprios amigos, né? Colegas homens ali, delegados, que às vezes tinham uma certa posição, estão mudando, né? Justamente porque eles estão conseguindo ter esse olhar mais de gênero mesmo, né? Nessa perspectiva de vulnerabilidade da mulher, do ciclo de violência, da dependência financeira, né? Porque isso é importante. E aí, isso só tem quem atua de frente mesmo, porque a gente acaba vendo mesmo a vulnerabilidade, a gente sente a dor, o sofrimento daquela mulher.
E, às vezes, o colega que atua com outras questões, ele aplica aquele olhar que ele tem para as outras questões na mesma régua, né? Uhum. E, infelizmente, a gente não pode, né? Quando a gente trata desses crimes envolvendo, né, a violência doméstica, a gente precisa ter um outro olhar. Uhum. Doutora, e como que tá os casos de violência doméstica aqui em Rio Verde? Muitos casos. Ai, muitos casos. É. Muitos casos. A gente levantou o número ontem mesmo, de janeiro e fevereiro, nós tivemos mais de 200 medidas protetivas solicitadas. Isso aí dá uma média de 4 medidas requisitadas, pedidas, né? Uhum. Por dia. Então, são 4 medidas protetivas, 4 vítimas, né? Mulheres que vão até a delegacia, solicitam medidas protetivas. Então, assim, querendo ou não, é um número alto, né? É um número alto. São 4 por dia. por dia. Então, A assim, em média. 2 meses a gente teve 200 medidas protetivas, né? Solicitadas, deferidas, enfim. Toda essa movimentação da máquina do judiciário, né? A gente teve mais de 200 procedimentos de investigação instaurados, né? Entre eles, a gente chama de verificação de informações e de inquérito policial, né? Porque alguns procedimentos de investigação, eles não se tornam inquérito, né? Tudo a gente analisa se existe ali autoria, materialidade, enfim, Uhum. né? Então, assim, é um número alto, né? Um número alto de procedimentos de investigação numa delegacia. Demais. E aí, no caso de descumprimento, entra em ação a PM, a Patrulha Maria da Penha, mas Já já. Penha, exatamente. Nós temos em torno de 900 mulheres que nós fazemos acompanhamento aqui na cidade de Rio Verde. 900. É um número alto, né? Altíssimo. Nós temos uma equipe, a Fernanda, a Sargento Fernanda, a Soldado Jéssica, fazem parte, né, dessa equipe. Então, assim, é um número alto. No mês de janeiro e fevereiro, nós fizemos 1.400 acompanhamentos de medida protetiva aqui em Rio Verde. Então, é um número muito grande. Mas, como eu falei, o nosso batalhão não se restringe somente a Rio Verde, né? Uhum. E também tem outras cidades, mas em algumas outras cidades também tem esse mesmo padrão, né? A Uhum. violência doméstica, ela está em todos os lugares, né? E é como a delegada bem falou, é uma crescente. Eu creio por conta exatamente desse trabalho preventivo, de mostrar para aquela mulher que ela não está sozinha, né? Uhum. Então, isso leva, assim, elas a procurar a delegacia, procurar a polícia militar, né? Uhum. Então, assim, aqui em Rio Verde, quando nós assumimos em agosto do ano passado, a Fernanda já estava à frente, né, a Sargento Fernanda, e aí eu até assustei. Falei, gente, são muitas medidas, né? E quando eu vim de Goiânia, falei, não, tá naquele mesmo nível ali da capital. Mas nós, como diz, nós somos incansáveis mesmo nessa situação, nós não iremos abaixar a guarda, mesmo que, né, estamos enxugando o gelo ali. Às vezes é muito frustrante mesmo, né? Principalmente quando nós chegamos numa casa em que a mulher já retornou com o agressor, e aí vira aquele celeuma todo. Então, assim, existem casos. É um número baixo, mas existem mulheres que, infelizmente, utilizam a medida protetiva como moeda. Se você não fizer isso, eu chamo a polícia. Exatamente. Então, esses casos, ele acaba que nos nos prejudica, porque acaba que nós realmente precisa, né? Exatamente, quem realmente precisa. Eu falo das vítimas que estão em estado de vulnerabilidade, nós temos uma parcela pequena aqui, mas o número ele é grande, né? Muitas vezes você chega nesse caso assim, exatamente. Então, eu acabo que eu tenho a questão de estar ali empregando uma viatura, recursos humanos, né, para aquela situação que poderia estar sendo aplicada numa situação Real. que é real, que aquela mulher realmente precise. Então, assim, existem essas partes aí que acaba que é frustrante, mas que nós queremos através da questão do preventivo de falar mesmo, né? Muitas vezes a pessoa acha que é, sim, um papel ali que ela vai ganhar alguma coisa, e isso tem sido afadigado, vamos dizer assim, nosso efetivo com esse tipo de demanda, e nós procuramos, através dessa prevenção, que isso diminua. E isso aí é bom até, né, a gente falar que lá na delegacia eu instauro o inquérito, a gente instaura, né? Se a gente verificar que a mulher mentiu, a gente indicia ela por denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime. Então, assim, E a tem gente não muitos passa casos pano, não. assim?
Não, é exceção. Isso é Exceção. importante falar, é exceção, né? Isso, é tanto que muitas vezes falam, Maria da Penha, é só pra mulher, que essas mulheres ficam mentindo, não sei o quê. Não, é exceção, e a exceção a gente trata como exceção, não como regra. Então, a regra, a gente vai presumir que a mulher é vulnerável, que o que ela tá falando é verdade, então, a princípio, a gente vai atuar nessa forma. Ela tá falando a verdade, e aí a gente, assim, foi agredida por ele, então ele vai ser preso, né? Vamos supor uma prisão em flagrante. Mas eu falo assim que tudo é provado, né? Até se ela inventou que ela apanhou, né? O laudo pericial vai apontar, vai existir testemunha. Um caso, né, até recente que chegou para lá, a mulher fez a denúncia falando que tinha sido agredido. E aí ela não esperava que dentro da casa tinha câmera com áudio. Então o rapaz foi lá, apresentou a câmera com áudio. Comprovou, então. Comprovou que a ela estava inocência dele. mentindo. Então, assim, existem meios de provar, sabe, que ela está mentindo. E normalmente a mulher, ela, quando vai mentir, ela não sabe mentir de verdade, sabe, assim? Então, olha aqui, não estou ensinando a mentir, tá? A gente vai descobrir, a polícia vai descobrir, a gente sempre descobre, sabe? A gente sempre descobre. Eu falo assim, que sempre tem uma pontinha solta, Sim. né? Nada perfeito. Não tem crime perfeito, e inclusive a denunciação caluniosa é um crime, então a gente acaba descobrindo, né? E a gente quer que ela seja punida, não ela ou ele, enfim, né? Seja punida porque é exatamente isso que a Major falou. É um trabalho, a gente tá fazendo o trabalho ali, aí às vezes o efetivo Parar no Estado, né? O Estado exatamente envolvido numa situação que é mentirosa, é caluniosa, então assim, isso dá muita raiva. Eu falo assim que é pessoal, eu fico pé da vida, eu falo assim, não, é pessoal, eu vou atrás desse fato, entendeu? Se ela estiver mentindo, assim, eu não tenho cara de palhaço, entendeu? Eu falo assim, a gente não tá, a gente fica pé da vida, então assim, é meio... É um desafio, né? É desafio, é desafiador. Ainda hoje, quando se fala em violência doméstica, as pessoas, elas automaticamente interligam a agressão, né? Mas nós sabemos que não é só isso. Às vezes também usa ali aquela desculpa de mas o meu marido, ele é só um pouco estressado, ele é um pouquinho nervoso. Mas a gente sabe que existe outros tipos, né, de violências. Sim. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre? Sim. Quer falar? Pode falar. Então, a violência, ela não se limita, né, à violência física. Na verdade, a física é a que a gente consegue mais ver, né, porque tem as marcas, né, da agressão. Mas a gente tem a violência patrimonial, né, que é aquela questão, toda vez que o homem, ele tenta de alguma forma controlar as finanças, né, não deixa a mulher, retém cartão de crédito, não deixa a mulher trabalhar. Provedor. Isso, exatamente. É uma forma de violência patrimonial. Os próprios danificação de objetos pessoais da vítima, retenção de documentos, né? Tudo isso engloba. Essa questão também de passar os bens do casal só pro nome do cara, sabe? Porque você coloca toda a dívida no nome da mulher e só o bonitão que tá com o nome limpo. É mais ou menos assim, não, é por questão de planejamento. Não, gente, não existe isso aí, não. Aí temos também a violência psicológica, que é todas as formas de humilhação, xingamento, manipulação, constrangimento, todos esses tipos de conduta que acabam por diminuir a autoestima da mulher, diminuir a autodeterminação dela, né, deixar ela uma pessoa mais fragilizada, às vezes, né, muitas das vezes, ela acaba desenvolvendo problemas psicológicos, né, depressão, ansiedade, mania de perseguição, pânico. Então, tudo isso influencia por condutas do homem, né? É claro que a gente precisa ter esse nexo de causalidade. Temos também a violência, tem a física, tem a violência moral também, né? Que é essa questão também de injúrias, né? Xingamento, humilhação também entra, difamação. As redes sociais têm facilitado esse tipo de violência?
Ah, com certeza, com certeza. A violência, eu falo que assim, a pessoa, ela meio que perde um pouco o pudor ali na rede social, né? Ela Parece perde que o não é de limite. ninguém. Onde pode Não, tudo. Não faz de ninguém. Pensar, ninguém tá me vendo, É. eu tô aqui na minha casa comendo. Exatamente. Ele cria um monte de Instagram falso para difamar aquela mulher. Consegui. Começa a pegar um monte de chip, mas assim, tudo é rastreável, né? Demora um pouquinho? Demora, porque a gente precisa, né, do auxílio das plataformas ali para poder ir atrás da pessoa, mas é rastreável, a gente consegue chegar no autor, né? Até porque os crimes cibernéticos aí hoje em dia estão cada vez maiores também, né? Justamente por essa facilidade. Que mais? Ah, e tem a violência sexual também, né? Que é a questão do Uhum. estupro, a importunação sexual, a proibição da mulher de utilizar anticoncepcionais. Então, às vezes tem um marido ali que proíbe, Uhum. né? Que quer que a mulher. Na verdade, assim, acaba guiando ali o que a mulher, o direito reprodutivo dela, né? E assim, a mulher é dona de si, ela é dona do corpo dela, né? Das vontades dela, ela não tem que E ser controlada. o assédio moral, ele se caracteriza nessa parte da violência sexual? O que seria o assédio moral, assim, para Assédio você moral de, pergunta? talvez, por exemplo, a pessoa ela ficar perseguindo, o cara ficar perseguindo a mulher e ficar ali, né, difamando e todas as coisas, claro, se engloba nas outras Entra características na de violência. violência moral daí, violência moral. A perseguição, né, que é o stalking, a Isso. difamação. Aham. A violência sexual entra o assédio sexual, por exemplo. O assédio sexual ou a importunação sexual, né? Entendi. Acho que assédio moral caberia mais uma questão de trabalhistas, né? O trabalhista também. Mas aí não entra na Maria da Penha. Não, Não, trabalhista não. Mais nível e... A Maria da Penha entra em casos de violência. que há relação de afetividade, né? Isso. Tem que ter aquele núcleo ali, Uhum. seja ele exatamente afetivo. Claro, existe também a questão não só de marido e mulher, mas filho contra mãe, enfim. Mas tem que ter aquele núcleo afetivo ali. Então, no caso de assédio moral no emprego, né? E, inclusive, já nos perguntaram isso algumas vezes, nós iríamos Uma atender. dúvida, né? Não engloba a Lei Maria da Penha não engloba nesses casos, né? Aí é a PM convencional. Normal. Isso, não exatamente. deixa de ser crime, vai ser apurado. Sim. Né? Então, assim, o crime tá É só o acontecendo dentro. departamento. A depender do caso, porque assim, a gente fala, né? A gente vive um pouco numa insegurança jurídica, porque a decisão dos tribunais superiores, às vezes engloba, às vezes não. Dependendo do caso, assim, que acontecer dentro do trabalho, mas que houver uma relação íntima de Sim. afeto, né? Isso. Porque aí ele pega e acabar com essa parte. Então, assim, por exemplo, era um casal, eram namorados, né? Começaram a namorar ali no âmbito do trabalho. Aí terminaram o relacionamento. E aí aquele homem continua ali, tentando manipular a mulher, né? Tentando Importunar. começa a ameaçar ela, às vezes se for o patrão, né? Vamos supor que o patrão começa ali a ameaçar ela, constranger, enfim. Aí entra assédio moral, entra assédio sexual. Aí, nesses casos específicos, por ter havido esse namoro anterior, entra a Lei Maria da Penha, né? Que a Lei da Maria da Penha, ela entra no relação íntima de afeto, no âmbito de doméstico, né, familiar, e no âmbito de casa mesmo, compreendido como casa, né? Então, às vezes, uma pessoa que mora ali, assim, tem a funcionária, né, da casa. Às vezes ela é agredida pelo filho do patrão. Entra a Maria da Penha por ser dentro da casa, do ambiente de casa, né? Mas e acontece assim muitos casos também da mulher acionar vocês e chegar lá, ela arrepender, não querer que conduza o marido. Acontece muito. Sim, aí nesse caso, nossa unidade ela trabalha somente no pós, né? A mulher já tem a medida protetiva. Aham, Nós acompanhamos após a exatamente, medida. mas no caso, eu falo pelo que eu já vivenciei, né? Trabalhando na rua, infelizmente tem muitos casos, né? De chegarem lá e a mulher, ela desistir, se voltar contra a equipe policial, justamente tirar a medida protetiva. não querem ir para delegacia. Porque existe aquele vínculo afetivo, aquela dependência emocional ou financeira. Então, muitas vezes, ela desiste ali daquela reclamação que ela fez, muitas vezes, ou que o vizinho fez, e ela desmente tudo. Teve um caso que aconteceu, inclusive eu gosto sempre de falar dele, que foi lá em Goiânia, na época que eu estava na Patrulha Maria da Penha,
que a Copom nos acionou, né? E isso não foi um caso que não era de medida protetiva, que ela nunca tinha registrado, mas ele pediu para a viatura da Maria da Penha aí, porque já tinha 2 viaturas lá, e lá chegaram, ela desmentiu tudo. Ela falou que não estava acontecendo, que era mentira, enfim. Aí nós fomos lá, chegando lá nós encontramos os 2 filhos dela trancados dentro de casa, a gente teve que arrombar a porta. Foi uma conversa muito longa que a gente teve com essa filha, porque ela também desmentiu tudo, falou que não existia nada disso, que o vizinho tinha inventado. Pra proteger o agressor. Pra proteger. Mas aí vem um ponto. Por quê que era? O dela não é nem dependência emocional dele, nem financeira. O dela era medo mesmo. Medo. Então eles tinham medo de não dar nada pra ele. Aham. De muitas vezes ele ir pra delegacia, no outro dia ele ser liberado, ele ir lá matar a família toda. Então o medo era muito grande. Então aí ela, depois de muita conversa, ela falou onde é que estava a mãe dela. A gente foi atrás, eles estavam no lan house, porque ele tinha levado ela para poder desbloquear o aparelho celular. Nossa. E aí quando eu cheguei lá, nós passamos por ela, eu não reconheci que era uma mulher, parecia um menino, parecia uma criança. Ela tava muito franzininha. O cabelo dela tava rapado, ela tava de boné, com a cabeça baixa assim. Eu passei por ela, nós tínhamos já a foto dele, então nós abordamos ele tava com a arma na cintura. E aí foi feito depois que a gente foi ver que ela era a vítima. Vítima. E aí lá ela pegou, e quando eu fui conversar com ela, ela me tratou muito mal. Falou um monte de coisa pra mim, que tudo era mentira. Aí eu perguntava, mas e esse? Ela quebrou os dentes dela toda a boca. Meu Tava sem dente. Deus. E ela pegou e falou assim, não, isso aqui eu caí lá na Romaria de Trindade, na escadaria lá em Trindade, Uhum. na Romaria. E aí fui perguntando coisas, fui perguntando. Aí nós tiramos ele de perto, já tinha colocado ele dentro do cubículo da viatura. E aí depois de muito tempo, eu fui explicando que nós trabalhávamos só com isso, que eu não iria abandonar ela e tal. Ela pegou e começou a chorar lá dentro da lan house e falou assim, não, vocês vão embora, ele vai me matar, porque tem outra arma lá em casa. Estão pegando uma, mas tem outra. Tem lá. outra. E aí, depois de muito tempo, foi um caso muito emblemático. A gente, inclusive, depois a gente conseguiu. Ele tinha rapado a cabeça dela. Inclusive, depois nós ficamos mais de 15 dias com ela. Eu pegava ela na casa, levei ela para um abrigo. Uhum. A gente conseguiu um abrigo lá em Goiânia para ela. E aí eu andei com ela para vários lugares. Eu fui na mídia, consegui emprego. Uhum, Ela tinha os dentes, para arrumar os dentes, conseguimos. Cabelo, ela tava com o cabelo cortado, a gente conseguiu uma equipe, um pessoal de um salão que cedeu uma peruca. Então, assim, a gente correu atrás, foi algo emblemático dentro do Batalhão Maria da Penha, mas que reforça aquela questão que muitas vezes quando a vítima chega lá e fala que não aconteceu, não é porque ela tá defendendo o agressor, é porque ela tá com medo, sim, né? Então, assim, e quem trabalha com isso todo dia, como no nosso caso, você tem uma acessibilidade maior para entender esses casos e se colocar, ter empatia e colocar no lugar dela. Porque para ela é muito difícil mesmo. Imagina, né? Você ter um agressor que tinha 2 armas, uma dela era uma Gal de 12 e um 38, que ele tirou, inclusive, o cabo do 38 para não aparecer, né, na rua, para ficar mais invisível, né? Não perceptível. Intimidação constante. Mais uma intimidação. Não, e nisso, depois você vai ver aquela situação de violência desde o primeiro dia que ela casou com ele. Ele tava com 15 anos com ele. Não deixou ela nunca trabalhar. Quando a gente chegou lá, os filhos dele estavam trancados dentro de casa com cadeado pra fora. Então, assim, ele fazia isso com a família dele. Então, assim, foi anos e anos. Então, é você entender, você colocar no lugar dessa mulher, de pensar, não, peraí, ela tá defendendo ele, ela tá me tratando, mas porque ela tá com medo, né? Major, e o sucesso nesse caso mostra a importância do preparo, mostra que vocês estavam preparados para isso, né? É um preparo difícil? Como que é? Nós temos hoje, dentro da instituição, uma capacitação. Todos os policiais hoje que entram dentro que ingressam, né, na corporação, lá na Academia de Polícia Militar já é ministrado o curso, que é o curso operacional Maria da Penha, que é o COMAP. Uhum. Já foram vários, né, cursos que são ministrados exatamente para tentar essa sensibilização, para trazer, né, o policial que está entrando ali, acabando de ingressar, que não tem aqueles vícios, né, do desandinho da rua, para ele entender o universo mesmo, que é trabalhar com violência doméstica. Não é um simples crime, não é da mesma forma que você está indo prender um bandido, um ladrão, que você, se for roubado, você quer que se lasque. Você não
quer, né? Uhum. Você não tem aquele Tá vínculo nem com aí. eles, tá nem aí. Agora, quando você lida com violência doméstica, você tá lidando com uma pessoa que convive, tem o pai sim, dos a seus parte, é o pai dos seus filhos, gosta, ama. E aí? Uhum. Você tá lidando com um crime totalmente diferente. É o que a delegada falou também, né? Até na questão, na hora de receber lá a pessoa que vai fazer a denúncia, né? Tem que ter até um preparo para conversar, para Tem. orientar, né? Tem, né? Sem dúvidas tem, porque é justamente por isso, né? O agressor, ele faz parte da família, né? De alguma forma, ou iniciou ali um relacionamento, um tipo de afeto. E assim, aquele relacionamento, ele não começa com uma agressão já no primeiro dia, né? Tipo, vou chamar pra jantar e pá, na sua cara. Não é aos assim. poucos, É né? aos poucos. História, né? Exatamente. Então, no início é tudo maravilhoso. A gente, né, chama do ciclo de violência ali a fase da lua de mel, né? Tudo maravilhoso, te amo para sempre, você é o amor da minha vida e tal. Aí tem a fase da explosão, né? Que aí o cara se mostra ali mesmo, começa a controlar e começa a controlar aos poucos, né? Assim, deixa eu ver seu celular, mas você tem senha. Aí começa, sabe? Assim, aquela coisa, aí manipula, aí humilha, aí xinga. Aí vai virando aquela bola de neve, né? E tem a fase de explosão. Só vai aumentando. Né? Exatamente. Aí volta pra fase de lua de mel, porque aí ele explode, ela fala, vou embora, ele, não, me perdoa, foi você que me fez agir assim. Aí ele acaba colocando a mulher como a culpada, né? Assim, é você que fez isso. Manipula a situação. Exatamente. A mulher sai, sempre termina aquela discussão como ela sendo a culpada, né? Sabe? Aí ela acha que ela é culpada, porque ela, né, existe ali toda aquela questão emocional, enfim. Pisando dentro do psicológico, né? E a mulher, assim, a gente é educada a sempre dispor, né? A gente desde sempre, a gente é educada, exatamente, desde o nosso nascimento, né? Não sei se vocês têm irmãos. Tem? Irmã. Irmã, eu tenho 2 irmãos, então assim, eu vejo que a educação foi diferente, mesmo eu me diferente. voltando contra essa educação diferente, sabe? Eu lembro que meu pai, às vezes eu questionava, sempre fui muito de questionar, e meu pai, às vezes ele não queria ficar discutindo comigo porque ele é pai, né? Uma hora a gente sabe aquela coisa do porquê. Uhum. E ele falava assim, não, porque você é mulher, sabe assim? Olha só. E eu ficava assim, por quê? Exatamente, sabe? Assim, por que meus irmãos podem e eu não? Porque você é mulher. Uhum. Mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Então, assim, não julgo meu pai, porque foi a criação dele, né? Mas foi diferente, eu não posso dizer que não foi, né? Então, assim, a mulher, ela sempre foi colocada nesse lugar de tentar agradar as pessoas, de não questionar, né? De ser sempre contida, falar baixo, né? Então, assim, é difícil. Aí a gente vai crescendo e vai falando assim, não, por quê? Não, eu quero questionar, eu Se quero ela dispor. oposto isso, ela é taxada como histérica, louca. Exatamente. Exatamente, Uhum. exatamente. Verdade. Meu avô falava que meu avô falava pro meu pai que eu ia ser como que ele fala assim, essa menina vai dar trabalho. Ele falava isso pro meu pai, né? Então assim, que ele já via, eu desde criança sempre questionava, era a Se única impondo. menina. Estava fora ali do Eu meio. falava assim, não, eu quero jogar junto com eles, por que eu não posso brincar com eles, sabe? Porque tinha isso, né? A mulher de vestido, nunca gostei de usar vestido, porque me limitava. Uhum. Eles estão subindo a árvore, por que eu não posso? Não posso. Exatamente, então eu não quero usar vestido. Se é o problema vestido, não vou usar vestido. Então era short, sabe assim? Então eu sempre fui essa mulher, mas assim, eu fui desse jeito. Não são todas as mulheres que são assim, né? Tem mulheres que aceitam esse lugar e aceitam, né? Ela confia naquela pessoa, né? Acho que não, então é o certo é ser assim, então eu vou ser assim. Mas depois de um tempo, ela passa a questionar, né? Ela passa a questionar, fala, não, por quê? Eu não preciso ser assim. E realmente tem que questionar, né? A mulher, nós somos iguais, é isso que a gente luta, né? Pela igualdade e tudo. Então, Exatamente. não, eu quero subir na árvore, eu vou subir na árvore, tem que subir na árvore. A né? sociedade já mudou bastante, mas ainda tem muito que mudar, né? Tem, exatamente. A gente, assim, né, Brenda? A gente fica lisonjeada, assim, admirado com a demais, a força gente de tá vocês, com as admirada. histórias aí muito bacana, com um trabalho muito bacana que vocês vêm desempenhando. Mas, assim, como nós também, tem crianças que param vocês para tirar foto, que fala que quer ser policial, que fala que quer ser delegada? Sim, tem bastante. Eu acho que a PM tem mais Aí, até, né? o pessoal, assim, hoje nós fortalecemos uma polícia de proximidade há muitos anos. Então, hoje a sociedade ela não nos vê com os outros olhos. Então, se você vê, vai ter muitas festas de criança que a polícia militar está presente. E tem Que é vários tema, que vão né? dentro exatamente, que vão dentro do
dos quartéis, né, para tirar foto. Então, assim, acaba que a presença nossa, é claro, acho que questão do fardamento, das questões ali, das viaturas, daquilo que já foi implantado, a sociedade, ela tem, sim, hoje, uma visão totalmente diferente da Polícia Militar. Eu falo da Polícia Militar do Estado de Goiás. A gente conseguiu, sim, chegar nessa posição e de ter várias crianças que chegam, quer tirar foto, quero ser igual você, eu te admiro. Então, assim, isso pra gente é bacana, né? Sim, E sim, também sim. existem, e principalmente mulheres mesmo, se chegar pra aí, você pode ser o que você quiser. Sim. A representatividade, quando a gente olha mulheres com patentes tão importantes, a gente fica tão lisonjeada, fica com o coração tão feliz saber que diversas pessoas que possam passar por problemas, vai ter pessoas tão maravilhosas para estar conduzindo, né, todas as situações. De verdade, para mim, eu tô muito lisonjeada. Obrigada. A gente agradece a participação de vocês. Infelizmente, o nosso espaço aqui é curto, o tempo é curto, mas as portas do Rio Verde Pod estão abertas para quando vocês quiserem voltar, tá bom? Agradecemos e desejamos aí um feliz Dia das Mulheres para vocês. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Pode contar sempre com a gente, né? Tem o nosso contato. Que precisar da gente estar aqui trazendo alguma informação ou tendo um bate-papo como esse descontraído, né? O Batalhão Maria da Penha sempre está de portas abertas, né? Obrigada. Isso, obrigada, meninas, pelo convite, né? Também coloco a Polícia Civil à disposição de vocês, de toda a sociedade de Rio Verde, dizer para as mulheres, né, que elas não estão sozinhas, né? Estamos aí, nós, a Polícia Militar, a gente trabalha em rede, temos também auxílio da Prefeitura, através do CREAS, do CRAS. Então, assim, hoje, a Delegacia, a Polícia Civil, assim como a Polícia Militar, a gente trabalha justamente para tentar tirar essa mulher desse ciclo de violência, dessa situação de vulnerabilidade que ela esteja. Então, assim, não sofreu um crime, não espere acontecer, né? Podem Sim. procurar a gente, liga para a Polícia Militar, eles vão estar encaminhando a gente lá para a delegacia vai conseguir orientar essa mulher o que ela precisa, para onde ela precisa, o que ela precisa procurar. Então, assim, nos colocar à disposição, dizer que a delegacia tem esse trabalho também, né? Esse trabalho preventivo mesmo, de orientação, né? Então, se essa mulher tiver em alguma situação que ela queira ali, né, perguntar, entender o que acontece, o que pode acontecer com ela, porque às vezes acontece, Sim. né? Falar que a gente está lá para orientar essa mulher, tá? Podem nos procurar. E muito obrigada pela abertura e essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse assunto. Só reforçando o número para denúncia. Calma que agora. É que o nosso é um WhatsApp. Deixa eu ver. Ó, atenção aí, você que conhece alguém, também é importante, né? A pessoa que conhece alguém que pode estar sofrendo aí, sendo vítima, né? Denunciar também. Isso, ó. O nosso WhatsApp de denúncia é o 64 9203 9841, tá? Esse é o nosso celular de denúncias. Lá fica o tempo todo recebendo as denúncias. E aí tem também O do Batalhão Maria da Penha aqui na cidade de Rio Verde é o 64 981 27 1810. 64 981 27 18. E assim, tem Isso o aí. canal de denúncia também do 180, né? De mulher, 197 da Polícia Civil. E o 190 da Polícia Militar. Isso aí. Obrigada, Brenda, pela companhia. Eu que agradeço, Jéssica. É sempre um privilégio poder partilhar desses momentos com mulheres tão importantes. É isso aí. Obrigada, até mais.